Boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, né? Hoje, dia mais especial, né? Segundo dia da semana onde nós temos o curso do A Luz da Palavra, depois só segunda-feira que vem, né? 2 dias, semana passada nós fizemos na quinta, né? Então mas ficou diferente, né? Mas glória a Deus, estamos no ar aí, começando agora a luz da palavra. Queria, antes de mais nada, né, comentar com vocês aí sobre a semana, né? Sempre eu faço um comentário rápido aí sobre a semana extraordinária. Nós tivemos aí ontem, Prefiro Crer, né? Especial na casa do pastor Edu, pastor e a pastor Edi. Glória a Deus, foi grande bênção, né? O programa lá ontem, gravado lá, vamos estar fazendo diferente dessa vez, né? Aqueles programas que forem gravados, né, externo, as pessoas que não puderem vir na Hebron, nós vamos tentar gravar na casa da pessoa, o que facilita e evita, né, os celulares ali, o simultâneo, né? O simultâneo muitas vezes não funciona, porque depende da internet de um local, de outro. Às vezes lá em um lugar tá bom, no outro tá ruim, então nós vamos fazer tudo num local só. Então, a partir dessa semana, nós fizemos aí na semana passada na casa da Jennifer, essa semana na casa do pastor Edu, e a semana que vem na casa de uma querida também, que vai ser feito lá na casa dela. Então, será grande bênção, fica ligado para você não perder. Batalha espiritual, nós temos um curso essa semana, né? Sexta e sábado, né? 2 períodos, na parte da manhã e na parte da tarde. Foi jogado para a semana que vem. Por quê? Muitas pessoas não conseguiram, não iam conseguir estar aqui. Outros que iam participar ficou em cima, né? Talvez para alguns ficou em cima para se reprogramar. Aliás, para programar. Então nós jogamos para a semana que vem. Então vai ser sexta e sábado próximo. Então dia 2 e dia 3 de julho. Amém? Então vamos encerrar o mês aí, a última semana de junho, praticamente semana que vem, né? Porque a palavra que vai reger o nosso mês só no domingo, que é culto de Santa Ceia, não sei se é domingo agora, no próximo. Então passa tudo para a semana que vem. Então essa semana normal, para alguns aí um pouco de folga, né? Mas segunda, terça e quarta nós temos o quê? Propósito dos Salmos. Então vamos fechar todos os propósitos da Hebron. Olha que importante também. Vamos fechar todos os propósitos da Hebron, que é o propósito, relógio de oração, o propósito da família e Salmos. E aí a gente já entra, né, na sequência na batalha espiritual. E não vamos interferir nada em julho, porque julho já começamos depois, na outra semana, com relógio de oração, propósito da família e Salmos novamente. Então, ficou até uma data legal aí, não vai interferir em nada, ok? A única coisa que nesse mês ficou, propósito dos Salmos, que normalmente é quarta, quinta e sexta, jogou para segunda-feira, então vai ficar segunda, terça e quarta. É importante ficar ligado, nós vamos estar falando isso ao decorrer da semana aí no Alimento Diário das Nações, né? Todos os dias com a nossa apóstola. Hoje fui eu que apresentei, glória a Deus aí, né? O Senhor me permitiu estar apresentando o Alimento Diário das Nações. Então o que aconteceu? Eu já comentei hoje pela manhã. Agora nós vamos comentar amanhã, quinta-feira vai ser falado, na sexta e no domingo, no culto, eu que ministro também vou estar falando. Por quê? Para você não esquecer que o propósito começa segunda, terça e quarta. Por quê? No domingo, já às 6 horas da manhã, aliás, de domingo para segunda, às 6 horas da manhã, já vai estar o propósito lá no grupo. Então você não pode sair do grupo. Se saiu, peça para colocarem você novamente. Chama a gente no WhatsApp da igreja, os nossos particulares, quem tem pode ficar à vontade, né? Chama a gente e coloca para vocês aí, ok? Não esqueça, quem for entrando, vai compartilhando, baixa o aplicativo da rádio, da TV, nós estamos com um problema aí, está fora do ar. O apóstolo já está verificando aí, daqui a pouco volta, se não voltar. Amanhã você vê na retransmissão também, né, o programa, hoje o Alimento Diário, a Luz da Palavra, o apóstolo está colocando todos nos dias seguintes. Por exemplo, hoje tem programa, amanhã no mesmo horário, o apóstolo está colocando, então passa a retransmissão do programa de hoje, ok? Então, mas baixa o aplicativo da rádio, não deixa para depois. Lembrando que tem aplicativo novo, né? O outro vai sair do ar, muito provavelmente agora, eu não lembro se é em julho, né? Se é em julho ou é agosto, vence o nosso contrato lá com a antiga rádio. Então vai sair do ar, fica atento para você não ficar sem o aplicativo. Então baixa o aplicativo novo, lembrando que o aplicativo novo já está com o logo da igreja, né? Esse novo logo, já baixa esse aplicativo, lá você tem acesso à TV e à rádio, ok? Glória a Deus. Então abra a Bíblia de vocês em Ezequiel 39. Eu não vou me estender muito, porque a gente tem muita coisa para ver, muito material para a gente ver, e nós vamos terminar até quarta-feira que vem o A Luz da Palavra. Por quê? Nós vamos fechar o livro de Ezequiel para chegar no segundo semestre, aí, em agosto, já com o livro novo. Amém? Então, para não deixar nada picado, nós vamos acelerar um pouquinho hoje, aí, segunda, e, se for necessário, na quarta-feira que vem.
tal, mas está tudo dentro dos conformes. Como a quarta-feira que vem nós temos o Batalha Espiritual, vamos fazer de tudo para que a gente consiga terminar na segunda. Se não der, a gente termina na quarta, mas com tranquilidade. Não vamos acelerar ao ponto de ninguém entender a palavra. A única coisa que eu quero comentar com vocês hoje, eu vou voltar um pouquinho no capítulo 38, porque quando eu acabei de ministrar o capítulo 38, não porque ele foi o último capítulo ministrado na segunda, mas o Senhor me mostrou que tinha gente com dificuldade de entender. Então, como é um tema um pouco mais complexo, eu vou voltar um pouquinho e explicar detalhadamente sobre esse assunto. Por quê? Porque fala a Bíblia não fala muito de Gog, Magog como povos, né, como territórios. Então, eu vou dar uma pincelada sobre isso com um pouquinho de detalhe, e aí a gente vai para o capítulo 39, que é justamente a queda de Gog. Tá? Lembrando que nós vamos ver que isso aqui fala também de coisas lá de Apocalipse, nesse livro. Ezequiel está falando aqui, Gog, Magog, fala no livro de Apocalipse. Tá? Por isso que às vezes é complexo um pouquinho. Sempre que envolve o livro de Apocalipse, para muitos é difícil de entender. Porque hora está falando do presente, né, daquilo que estava acontecendo lá na Babilônia, e hora está falando sobre aquilo que vai acontecer lá na frente. O livro de Daniel é o exemplo clássico, que teve aí revelações falando aí de reinos futuros, não só o Império Romano, grego, enfim, todos os impérios, e depois começa a falar sobre um tempo que a gente ainda nem viveu, ok? Então abre aí no capítulo 39, e eu vou voltar um pouquinho no 38, só para fazer, não vou fazer leitura na Bíblia, mas só para você entender. Então no capítulo 38 fala que Gog, da terra de Magog, era príncipe de Roz, Meseque e Tubal. Então vamos lá. Magog é citado também em Gênesis, no capítulo 10, versículo 2, sendo os filhos de Jafé. Quem que era Jafé? Estão lembrados? Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Cã tem toda a particularidade que vocês lembram conta dele, né? Inclusive foi um povo que foi os que receberam as terras de Canaã, e aqui fala de um filho dele que é Jafé, que dá descendência para Magog e para as terras de Magog. Então é citado lá em Gênesis capítulo 10, ok? Depois você vai ver que outros livros não faz muita referência, por isso que quando a gente entrou no capítulo 38, gerou talvez dúvida para muitas pessoas, ok? Vamos lá, mas vocês vão entender o porquê mais para frente. Gog é citado em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 3 e 4, sendo um dos filhos de Rúben. Quem que é Rúben? O primogênito de quem? De Jacó, ok? Então é citado lá agora quando sendo um dos filhos de Rúben. Então dá essa descendência aí, ok? Na profecia de Ezequiel, então assim, não é porque está lá que tem alguma coisa a ver, só para vocês entenderem o contexto do que é falado lá atrás e do que significa no livro de Ezequiel especificamente, ok? O profeta Ezequiel, Gog seria um líder de um grande exército que ataca a terra de Israel. Gog é descrito como a terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Então, como nós lemos no capítulo 38, então só lembrando que Gog aqui é tido como príncipe das terras de Magog. Então, um povo que ataca o povo de Deus. Ok? Então nada mais é do que um dos inimigos do povo de Deus também, como nós vimos Tiro, Sidom, os Edomitas, os Amonitas, né? E aí tinha todo aquele povo que era inimigo do povo de Deus, que ao longo da história, muitos deles foi sendo apresentado não só no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, falando sobre a profecia contra eles e contra esse povo também. Ok? Então é um povo que não se fala muito, mas aqui fala que atacaria esse príncipe aí, nós vamos saber por quê. Em Ezequiel, a batalha de Gog e Magog ocorre no período de tribulação. Essa era uma nação que tinha segurança e pôs à prova os deuses, né? À prova as suas defesas. Então, um povo que achava que estava muito tranquilo, que podia fazer guerra contra quem quisesse e pôs à prova as suas defesas. No caso, queria atacar quem? Queria atacar o povo de Deus. Então, nós vamos ver que é um povo que em determinado momento, num tempo de paz que Israel passava, eles vão atacar o povo de Deus, ok? A TV voltou aí, nós estamos ao vivo também na TV, ok? Quem quiser migrar, fica à vontade. Então, o que acontece? Gog e Magog representam os inimigos de Deus, onde o fim dos tempos, esses inimigos se reunirão para lutar contra o povo de Deus, tentando destruí-los. Então, por isso que fala lá no livro de Apocalipse. Porque nos fins dos tempos, então, muito provavelmente, talvez a Escritura não deixa
claro, que fosse um outro povo, mas porque são inimigos que em determinado momento se juntam contra o povo de Deus. Então, como fala no livro de Apocalipse, fala aqui também Ezequiel, que era o povo que nesse momento ia se juntar contra o povo de Deus, ok? Portanto, aqui fala de um tempo quando Israel estará vivendo em paz e segurança. Gog juntará um grande exército formado por vários povos ao redor de Israel. Então aqui já nos dá um pequeno sinal do porquê disso aí. Por que nós vimos aí o Egito falando exclusivamente, Sidom falando exclusivamente? Então aqui era como se fosse uma coalizão. Porque fala Gog e aí fala de duas cidades específicas. Então é como se eles juntassem uma coalizão para atacar o povo de Deus. Então por isso fala Gog das terras de Magog. Então esse príncipe, e aí ele junta alguns povos para atacar o povo de Deus. Então por isso que você não vê uma terra específica, fala as terras de Magog. Então um grande território ali sob o domínio de Gog, e ele ia juntar vários povos aí para atacar então o povo de Deus, ok? Esse grande exército vindo de todos os lados, mas com a frente de ataque principal vindo do norte, né? Virá para destruir e saquear Israel. Então, como viria boa parte ali de onde estava Gog, né? Então, por isso que fala que viria do norte, mas grandes exércitos viria para atacar o povo de Deus. Nesse dia, olha, presta atenção aqui. Nesse dia, Deus lutará por seu povo, provocando um terremoto e enviando peste e fogo contra o exército inimigo. Nós lemos isso no capítulo 38. As tropas serão lançadas em confusão, matando uns aos outros, e sua destruição será total. Então você vê que é um povo que vai se juntar contra o povo de Deus, só que o que precisa ficar claro para a gente, quando o Senhor usa um povo inimigo contra o povo de Deus, o Senhor deixa muito claro, como foi a Síria, quando atacou o povo de Israel, o Senhor deixou claro que Senaqueribe estava sendo instrumento, e ali era para um castigo o povo de Israel, e contra Judá, da mesma forma usando a Babilônia, mas não esse povo aqui, esse povo não estava sendo usado para nada, pelo contrário, e por isso viria a punição sobre eles, porque aqui o domínio e o castigo que viria sobre o povo de Israel, o povo de Judá, era a Babilônia, e não esse povo. Ok? Então, o Senhor destruiria esse povo aqui, fala que mandaria ali pestes e coisa e tal, e eliminar esse povo. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 7 a 9, também faz uma referência a Gog e Magog, como representantes de todos os inimigos de Deus que se reuniram numa batalha final. Então você vê, quando há reunião de vários inimigos do povo de Deus, eles usam o quê? Justamente Gog e Magog. Por quê? Esses inimigos, como se falasse de Sodoma e Gomorra, né? Um antro aí, juntando vários inimigos contra o povo de Deus. Então por isso que faz a menção lá em Apocalipse. Ok, pessoal? Está claro hoje? Eu acho que ficou mais fácil de entender o capítulo 38, tá? Portanto, há duas batalhas chamadas de Gog e Magog. A primeira antes da segunda vinda e a outra no final do milênio. Ou seja, uma antes da vinda de Cristo e a outra depois aí no final do milênio. Tá claro? Por isso que está lá no livro de Apocalipse. Ok, pessoal? Deu para entender aí? Eles são semelhantes no sentido... e haverá grandes batalhas que destruirão completamente os inimigos de Deus e restaurarão em mudanças importantes, né, resultarão em mudanças importantes na terra. E por isso que fala aí, não só aqui nesse livro, mas fala também então em Apocalipse. Ok, pessoal? Tá claro aí? Deu para entender que Gog é um príncipe, Magog umas terras, da onde vem esses nomes, falando lá da descendência lá em Gênesis, falando do filho de Jafé, né, o filho de Noé. No caso aqui seria descendente neto, né, de Noé. Depois falando de Ruben, filho de Jacó, primogênito de Jacó. Ok? Tá claro aí, pessoal? Quem tiver dúvida, fica à vontade, pode me chamar no WhatsApp, tá? Mas assim, agora dá para entender um pouco. Então, isso é uma reunião de povos que se reuniram contra o Senhor. E aí, quando fala lá no milênio, dá para a gente entender que lá em Apocalipse está falando novamente disso, que junta vários povos contra o povo de Deus. Ok? Tá claro? Vamos lá. Capítulo 39. Então aqui nós vamos falar sobre a queda de Gog. Então aqui já começamos falando sobre a profecia contra eles. E agora nós vamos ver exclusivamente a queda deles. Como foi com o Egito, a gente viu com o Egito, com Tiro, veio a profecia contra a cidade, né, contra o povo, do modo geral. E a profecia, nós vimos profecia inclusive sobre o príncipe, ou seja, aquele que era governante
daquela época. Nós vimos aí na semana passada, ok? Então vamos lá. Gog simbolizava o anticristo. Então você vê que aqui no capítulo 39, nós vamos começando a entender um pouco mais com os detalhes que eu passei para vocês. Me perdoe, né? Eu não passei isso na segunda-feira, mas como eu vi que estava confuso de entender, então eu fui buscar mais detalhes para passar para vocês. Então aqui já começa a entender um pouco mais, porque simboliza o anticristo. Por isso que fala no livro de Apocalipse, fala do milênio, ok? Que se levantará nos últimos dias contra Jerusalém. Porém, o Senhor anulará todas as suas armas e o inimigo tombará com todos que eles se aliaram contra o reino de Cristo. Então aqui você vê, todos que se aliaram contra ele, o Senhor vai dar cabo de todos eles. Novamente falando aqui no capítulo 39, sobre a queda deste povo. Deus lutaria em favor do seu povo, pois diz que farei cair duas flechas, né? Como fala aqui, no capítulo, é justamente o Senhor dando fim, cabo deles, as flechas do inimigo. A derrota seria total e não haveria lugar para onde os inimigos de Deus pudessem fugir e encontrar abrigo. Quer dizer, por mais que esse povo fugisse, fosse procurar abrigo, não haveria lugar. Então era eliminar mesmo. Como alguns povos, o Senhor fala que eliminaria, mas chega lá no final, o Senhor fala o seguinte: olha, mas vai sobrar um remanescente, né, para contar a história. Mas alguns povos, o Senhor deixa claro que eliminaria, não sobraria nenhum para contar a história. Tá? O fogo vindo do Senhor, que normalmente é falado como relâmpago, né? Em 1 Reis, no capítulo 18, fala desse fogo, né? Seria um fogo sobre a terra. Assim seriam que ele, o Senhor, faria com o povo. A batalha do Altíssimo contra Gog evidenciaria a sua soberania e a majestade. Gog será destruída, como no juízo final ocorrerá o fim de Satanás, como fogo sobre ele e sobre todas as suas armas malignas, rebeldia, confusão, mentira e traição. A linguagem utilizada por Ezequiel mostra a gravidade dos acontecimentos. Por quê? Falando de rebeldia, né, de traição, então por aí você já imagina. E como a gente viu, os próprios edomitas, que eram irmãos descendentes de Esaú, se rebelaram contra o povo de Deus. Traição. Por quê? Porque eram irmãos, foram poupados pelo Senhor lá atrás, ainda com Moisés. Olha, não toca neles, porque são os irmãos aí, né, da origem, oriundos de Esaú, da descendência de Esaú. Não foi feito nada contra eles, mas houve traição. Aqui esses povos da mesma forma, ok? Sepultamento das hordas de Gog. Vamos ler o versículo 11 e 12 aí. Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes e ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças que lhe chamaram no vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar completamente a terra. Então esse vale ficará além dos termos santos de Israel. Alguns estudos mostram que talvez não seja um lugar físico, mas sim um símbolo para a destruição total dos maus, assim como no Vale de Inom, o depósito de lixo de Jerusalém veio a produzir a palavra grega Geena, que equivale ao inferno. Então o Vale de Inom, o que era? Lá onde entregava as ofertas ao deus Moloque e coisa e tal, e era chamado, né, a tradução grega chamada de Enema, que nada mais era do que inferno. Então ali foi colocado todo tipo de lixo, porque era um lugar onde sacrificava crianças, né? Então você imagina, o Senhor fala que o povo pagou indo para a Babilônia, justamente porque sangue foi derramado, sangue de inocentes, justamente essas crianças, e muitas delas aonde? No Vale de Inom. Amém? Então os enterros seriam necessários por questões de higiene para evitar profanação ritual. Lá em Levítico fala, né? Tinha toda uma determinação com relação aos mortos. Então quem pegou ministração comigo lá de Levítico não vai ter dificuldade de entender aqui. Então fala, por isso que fala que eles iam limpar toda a terra aí, né? O povo de Deus. A lei de Moisés prescrevia o sacrifício de um novilho para purificar a terra caso alguma pessoa assassinada fosse encontrada
no território. Então, quem tiver dúvida, Deuteronômio capítulo 21, fala disso, que entregaria, né, um novilho para purificar. Naquele tempo, uma coisa era importante, tinha que se purificar a terra. E qual era a forma de se purificar? Era entregando o novilho, matava o novilho, derramava ali o sangue, né, tinha todo o ritual, e ali se purificava. O povo, você vê que o povo ia se banhar, não podia chegar no mesmo dia. A mulher, quando estava no quadro menstrual, ela não podia chegar até o sacerdote, ela era impura por um período. Então tinha todo um ritual de purificação, que é falado aqui, ok? Quando ele diz que seria memorável, indica que o enterro de Gog se tornaria um dia memorativo de glorificar a Deus, uma inauguração dos novos céus e de nova terra, depois que todos os inimigos de Cristo forem derrotados. Então, quer dizer, um novo tempo ia chegar. É como se a gente lembrasse lá de Apocalipse 23, novos céus, nova terra, um novo tempo estaria chegando, porque está tirando, obviamente, todos os inimigos da terra, né? A derrota das forças inimigas será tão vultosa que haverá necessidade da contribuição de cada israelita para encobrir os estragos, o que os instrumentos de guerra se tornarão em lenha para os fiéis por 7 meses. E segundo os estudos, indicaria que seriam 7 anos. Tá? A gente vai ver que muitos, Daniel também fala em 7 meses, em dias, e a gente vai ver que o estudo mostra que tinha um significado maior, significava 7 meses, outros 7 anos, no caso aqui, 7 anos, tá? O grande sacrifício ao Senhor. A vitória é tão completa que esse exército maligno será desfeito pela própria fauna pertencente à nação vencedora. Todos os que ousaram se erguer contra a cidade santa e invadir Israel para destruí-la serão mortos, e haverá um grande banquete para as aves de rapina, devido à quantidade de corpos estendidos ao chão. Milhares e milhares morrerão em sua impiedade e pecado nos montes de Jerusalém. Então aqui está falando sobre o grande sacrifício e outra, sobre esses povos que iriam atacar o povo de Deus. A morte, e morreriam tantos que você vê que até alimentaria as aves de rapina, porque tamanho, né, a quantidade de corpos que ficariam estendidos lá. Então você já vê que o Senhor não ia permitir, não permitiu os demais, também não ia permitir o povo de Gog, de Magog, todas essas terras e todos esses povos inimigos de Deus. O Senhor ia julgar e o Senhor ia advogar a causa do povo de Deus. Amém? Não ia ficar barato, essa é a realidade. A refeição seria um sacrifício preparado pelo Senhor e servido em sua mesa, a terra e os montes de Israel. O prato principal seria os governantes inimigos, os bezerros, carneiros e cordeiros e bodes, que representam os inimigos e seus animais fortes e importantes do Israel antigo. Obviamente, quando fala desses animais, a gente já sabe a importância, né? A punição de Israel no seu tempo da idolatria e a destruição dos inimigos de Israel, penitente e restaurado, ambos revelam a glória de Deus, seu poder e sua autoridade, comprovando que não fora a fraqueza da parte de Deus quando seu povo foi para o cativeiro, mas sim sua justiça que o levaria ao arrependimento. Logicamente, não foi que Deus errou, não foi nada disso, muito pelo contrário. Era a justiça de Deus, o povo teve oportunidade. Nós não podemos esquecer que o povo tinha um livre-arbítrio, o povo resolveu pecar, resolveu se misturar com a idolatria que começou lá, né, na Mesopotâmia, lá no comecinho da história, e foi se fundindo. Já ministrei isso para vocês, né, que os estudos falam que a idolatria com relação à imagem começou lá com Nimrod, que ele era um grande guerreiro, o primeiro a montar a cavalo e coisa e tal, inclusive fundador da onde esse camarada? Da Síria, né? Olha só, Nínive, justamente um povo que diz que é cruel, né? Então começou com esse camarada aqui, e que ele foi esse grande guerreiro. O Senhor fala que ele foi um grande guerreiro, inclusive, a palavra diz, o Senhor declara que ele foi um grande guerreiro, Deus fala. E aí o que acontece? Com a morte dele tinham feito escultura, né? O cara era o cara, e aí daí para frente começou todo esse tipo de idolatria. Só que a idolatria, essas esculturas, começou com todo esse povo aí, principalmente entrou pela Babilônia, viu, pessoal? Para quem não sabe, entrou pela Babilônia. Eles esculpiam vários objetos de madeira, as imagens, e aí, logicamente, aquele que venceu o povo inimigo, se a escultura dele, ele venceu, ele achava que era o Deus dele que protegeu e que deu vitória. E isso, quanto mais o cara ia vencendo, mais ia ficando famoso, até virar uma escultura da nação, não só de um povo específico. Então, era mais ou menos aí, não vou entrar muito no detalhe para não estender muito, mas é por aí, ok? Quem teve curso comigo de batalha espiritual, eu falei muito sobre isso. Devo talvez dar uma pincelada nisso aí no próximo curso da semana que vem, ok? Após o exílio e a deportação haveria restauração.
Deus restituiria aos judeus a terra da promessa, pois pelo fogo da provação seriam limpos de toda humilhação e infidelidade, revelando ao mundo o poder absoluto de Deus sobre a terra e o seu reino. Logicamente, né, libertando todo o povo, tudo lindo e maravilhoso, né? Aí o poder de Deus limpando todo o povo e colocando em liberdade. Após o cativeiro babilônico, os judeus ficaram livres de suas idolatrias. Com o coração limpo, invocariam ao Senhor, reconhecendo que Ele é o único. O Senhor traria um meio definitivo de salvação e perdão de pecados, por meio de Cristo, para que então, havendo domínio e libertação, seu Espírito habitasse definitivamente no homem, mantendo-o em comunhão plena com o Senhor. Vale ressaltar aqui, o povo ficou, vamos lá, vamos voltar que isso é importante, eu vou falar várias vezes. O povo foi para a Babilônia, lá era um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, e o povo se voltaram ao Senhor. Por quê? Muito se falou, Jeremias, a gente viu o livro de Jeremias, que o povo falava que, mas aqui a gente não tem tempo para entregar o holocausto. Mas o Senhor estava esperando o que deles? Não tem tempo para eles entregar uma oferta. Comunhão. Daniel fez o que na Babilônia? O que ele fazia? Ele não estava lá orando 3 vezes ao dia? O que ele fazia? Ele estava dentro do quarto dele, abria as janelas para o lado de Jerusalém e não deixava de orar. Então não é porque ele não tinha o tempo para entregar o holocausto, para entregar para o sacerdote, consagrar, que ele não fez a parte dele. E hoje nós vimos aí, com essa pandemia, nós vimos mais do que nunca que estava na mão de cada um decidir o que queria fazer. As igrejas fecharam, vão fazer o quê? Então não vou ouvir mais falar do Senhor? Não. Nós somos templo do Espírito Santo. E foi assim que a gente viu o quanto as igrejas, não só a nossa igreja como a igreja virtual, que a base da igreja é ser virtual, pioneirismo nisso aí, mas a gente viu o quanto foi importante para a maioria das igrejas. Então, o tempo na Babilônia, o povo não estava impedido de buscar ao Senhor. Não conseguia entregar o holocausto em Jerusalém, mas não impedia eles de buscar ao Senhor, pelo contrário. E quando foi liberto aqui, fala que seriam limpos, muitos que desejaram ficar na Babilônia. E ficaram na Babilônia, nem todo mundo voltou. Isso é importante. Amém? Capítulo 40, vamos lá. Eita, que hoje vamos bem, hein? É porque Gog e Magog, depois que a gente explica, fica mais fácil, né? Vamos lá, capítulo 40. Aqui, pessoal, eu vou passar, não é que eu não vou detalhar, que vai falar sobre medidas. E medidas, todo mundo lê, não tem dificuldade para entender. Então eu vou passar um pouco mais rápido, por quê? Porque vai falar de várias medidas aí. E é como a gente pegar lá no começo, lá eu fiz questão de detalhar, porque nós estamos na construção do tabernáculo. Então lá eu detalhei bem, aqui eu não vou detalhar tanto, porque nós já aprendemos isso lá, e aqui está falando das especificações, porque tinha sido destruído tudo. E o Senhor está dando essa visão para quem? Para Ezequiel, que está ministrando quem? O povo da Babilônia, que estava na Babilônia deportado, mostrando como o Senhor falou esses dias que nós vimos aí, que levou ele em espírito lá em Jerusalém para saber o que estava acontecendo lá, botando fogo, toda a destruição. Ezequiel pôde ver, ok? Então Ezequiel foi deportado para a Babilônia com os primeiros que foram tomados como escravo. Ele permaneceu cativo durante 25 anos. Passaram-se 14 anos desde a queda e a destruição de Jerusalém. Porém, mesmo em terra estranha, ele não deixou de ver a glória de Deus de Israel, que tocava e falava com ele sobre toda a situação. Então aqui, você vê claramente, né? Olha a diferença aqui do profeta. Ele estava na Babilônia, mas o Senhor não deixou de falar com ele lá. Isso nos mostra o quê? Que muitas vezes, se a gente pegar uma ministração de domingo, eu ia falar para você o seguinte, usando essa passagem aqui, eu ia falar para você, o Senhor fala para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, ok? Ok, não vou sentar na roda dos escarnecedores. Mas a gente trabalha num lugar, onde o lugar é um templo, né? Às vezes a pessoa, o patrão, cultua outros deuses, cada um tem uma denominação, enfim, tem várias culturas ali dentro dessa empresa. Mas aqui está dizendo que não é porque você está lá que você não pode buscar o Senhor. Que Deus não vai falar com você. Vai depender de qual é o teu posicionamento. Aqui está muito claro isso. Porque o profeta estava na Babilônia, mas ele não era Babilônia. Tanto que Deus falava com ele. Ok? Então está claro aí? Deus tomou Ezequiel e o levou até Jerusalém reconstruída. E ali mostrou toda a arquitetura, o comprimento, a altura, a fim de que ele, como profeta, soubesse que verdadeiramente Deus iria restaurar Israel. Então aqui nós temos uma informação importante. Olha só, o povo ia sair de lá, da Babilônia, ia ter que reconstruir lá. Neemias não foi lá?
Neemias foi reconstruir os muros, mas antes foi Esdras, foi Zorobabel, porque eles foram para lá, tinham uma responsabilidade, né? Ciro liberou, deu recurso e falou para eles, vai lá, começa a construir o templo, né, reconstruir o templo. A gente sabe que a obra foi embargada por um rei que, né, manipularam ele lá e ele mandou parar por um tempo, nós vamos ver isso também, não vou entrar no detalhe, mas a obra aconteceu. Só que antes disso está um povo aqui que está lá na Babilônia, não sabe o que aconteceu, só sabe que foi destruída. Mostrar para o povo lá, para eles não desfalecer o coração, porque ia mostrar para eles que no futuro ia ser reconstruído. Então, nada melhor do que o profeta dizendo a visão que Deus deu para ele e dando especificações. Então, é o que nós vamos ver aqui. Assim, Ezequiel viu as abominações que estavam fazendo contra o templo e contra os moradores de Jerusalém, como nós vimos no capítulo 8, mostrou sobre tudo isso. Viu a queda e o julgamento de Jerusalém, capítulo 9 e 10. E agora testemunha sua restauração. Então, o mesmo Deus que mostrou para ele a destruição, tudo que estava acontecendo fora, né, ali nas imediações de Jerusalém, derrubando as muralhas, né, coisa e tal, depois da destruição do templo, botando fogo, agora o mesmo Deus estava mostrando para ele a restauração. Então isso é um Deus que faz com a gente, né? Hoje a gente está completamente destruído, amanhã o Senhor nos restaura por completo. Por isso que eu preciso estar na presença do Senhor, porque nada vai poder me destruir ao ponto que Deus não possa me reconstruir, né? Nos colocar de novo de pé. Deus é maravilhoso. Ezequiel foi levado em uma visão até um monte muito alto, de onde podia ver a cidade ao sul. Não havia montes altos ao norte de Jerusalém naquela época, nem há, inclusive nos dias de hoje, tá, pessoal? É possível que seja o Monte Hermon, a Bíblia não deixa claro, ao norte da Galileia, caso os limites da terra fossem considerados até aquela distância, muito provavelmente seria esse o monte. As circunstâncias especiais dessas visões finais merecem um destaque importante, porque Ezequiel viu um mensageiro cuja aparência era como a aparência do cobre equipado com ferramentas de medição. Ezequiel foi escolhido para transmitir a revelação à casa de Israel. Um côvado era cerca de 45 centímetros, ou a distância da ponta do dedo médio até mais ou menos o cotovelo, tá? Então, para quem quer fazer uma medição aproximada, é como se fosse isso aqui, tá? Você sabe que hoje, se você pegar aí um pedreiro, um arquiteto, o cara tem mais ou menos as medidas aí, eles usam. Um dia eu vi na internet o cara fazendo algumas medidas, inclusive da palma da mão, né? Eles usam quando tá assim uma trena, assim, algo parecido, tá? Então era essa distância aí, seria 45 centímetros, mais ou menos, né? No que essa distância seria exata, porque cada um tem um braço. Pega o meu braço, o braço do apóstolo, tem uma diferença muito grande, né? Joga basquete. Diz o cara que joga basquete. O cara que joga basquete, o braço do cara tem quase 1 metro, né? A medida de 4 dedos era a largura de uma mão, ou aproximadamente 7,5 centímetros. Tanto o côvado longo, que é cerca de 53 centímetros, como o côvado curto, padrão 45, eram usados na época. Com base nessas medidas, a cana de medir tinha 6 côvados longos de comprimento, ou seja, cerca de 3,2 metros, a altura e a largura dos muros ao redor do templo. Então aqui ele está dando as medidas e mostrando, Ezequiel está falando o que ele viu e como que eram as especificações. Então quando ele estava narrando isso para o povo imaginava o tamanho, a dimensão da obra. Porque ele falava de como o cara imaginava. Então o muro tal, é como se eu falasse para você das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó tinham tanto, tinha 10 metros de altura, então era uma obra grande. Meu, dava para andar a carruagem lá porque ela tinha tanto de largura. Então o camarada imaginava o que era o templo. Não tinha uma televisão, então o cara fazia o quê? Ele ia dando as especificações. E aí o Senhor foi passando para ele e ele repassando. Então fala sobre o umbral da porta oriental, que media 3,5 centímetros de largura. Depois fala dos degraus, eu vou resumindo aqui, tá, pessoal? Porque é muita especificação, e aí quem tiver dúvida, depois lê o capítulo com calma, já sabe o que significa as metragens. Os degraus aparentemente conduziam ao umbral externo, e as câmeras, né, essas eram 3 de cada lado. Depois fala sobre os pilares. Essas portas, inclusive, têm certa semelhança com outras descobertas em Israel, datando dos dias de Salomão, tá? Algumas escavações aí já é para
só para efeito de cadastro aí de estudos, falam que algumas escavações encontraram, né, semelhantes lá quando Salomão construiu, ok? O pavimento inferior era igual em comprimento à porta da entrada, 30 metros. Os vestíbulos tinham 15 metros de comprimento. Também, em contraste com as portas externas, essas tinham seus vestíbulos ao lado externo, ou seja, na entrada, com uma escada de 7 degraus. Aí depois a gente lê o versículo 22 e 26 aí, quem quiser. Deixa eu ler aqui. Não, versículo 22 e 26, desculpa. Ezequiel viu um cômodo próximo da entrada da porta, norte do salão interno, onde os animais eram mortos e lavados para a realização de sacrifícios. Esses apontam para o sacrifício definitivo, a morte do Filho unigênito de Deus na cruz. Então, olha só as revelações aqui que o Senhor está passando para o profeta Ezequiel. Então, está mostrando, inclusive, lá, né, onde seria feita a realização dos sacrifícios. No átrio interno das portas e internas ao norte e ao sul estavam os aposentos para os sacerdotes, cuja tarefa principal era entoar os cânticos. Esse átrio, inclusive, é comentado lá em 1 Crônicas 16, 2 Crônicas 29, fala do átrio aqui. Então, não era novidade para quem tinha vivido naquela época, mas para esse povo aqui era. Os que ficavam abrigados na porta norte serviam no altar do sacrifício. Esses eram os filhos de Zadok, que eram os únicos levitas com permissão para servir a Deus diretamente. Nós vamos ver em Ezequiel 44 ainda o detalhe deles. Os sacerdotes da porta sul, que eram internas, ministravam no templo. O átrio interno era quadrado, media 60 metros de lado. Ok? Capítulo 41, aí vai continuando tudo do templo, tá? O espaço externo ao lugar santo, como a gente viu lá em Êxodo 26, né? E o espaço interno, a santidade das santidades, é o santo dos santos. Aqui, quem vir na Hebron, né, quem tiver a oportunidade de vir aqui, nós temos os tabernáculos aqui construídos pelos pastores. Foi apresentado no ano passado. Então dá para você ter uma... quem viu na internet, amém. Mas tem aqui, os tabernáculos foram guardados, estão aqui com a gente. Dá para você ver a dimensão, tudo mais, olhando de cima, assim, lá dentro. Mostrando a entrada e lá o Santo dos Santos, onde não era qualquer um que podia entrar lá. E, aliás, o sininho se balançasse lá, o camarada estava frito, né? Os pilares da entrada para a câmara externa, que mediam 3,5 metros. Em seguida são apresentados as dimensões das paredes ao redor do templo. Então vai falando sobre a largura de cada parede. Então faz sentido eu ficar lendo só para vocês entenderem aí. Estavam sobre uma fundação. E aí vai falando quanto media essa fundação. 3,5 metros de altura. Atrás do templo, entre a terminação ocidental deste e o muro ocidental do átrio externo, havia um edifício. Então tinha um prédio lá, né? Um edifício aqui como se fosse um prédio lá naquela época, né? Semelhante ao templo, o edifício ocidental possuía 60 metros de comprimento total. Então era uma obra que eu diria que para a época significativa, né? 60 metros para a época. Né? Você vai ver que depois a Babilônia, os persas que tinham muros aí de 100 metros de altura, o que parece já algo até impossível, mas para aquela época tinha, né? Então era uma obra bastante grande. Vários ornamentos são descritos nos versículos 16 e 20 do capítulo 41. Aí provavelmente eram alguns simbólicos, né? Aí depois vocês leem aí. No altar de madeira é a única peça da mobília mencionada nesta passagem, com 1,8 metro de altura por 70 centímetros de lado. O propósito e a posição desse altar não são conhecidos, entretanto é chamado de mesa que está perante a face do Senhor, ao qual alguns comparam ao altar do incenso no tabernáculo, como nós vimos lá em Êxodo 37. Então, algumas coisas muito semelhantes ao que a gente viu na construção do tabernáculo. Mas a gente começa a ver aqui que a construção já tinha uma dimensão um pouco maior, ok? Nos versículos 23 e 24, deixa claro que o templo representa o lugar santo. O santuário representa o Santíssimo. Cada porta possuía 2 batentes ou painéis, mas apenas um deles podia ser aberto para que se entrasse em cada cômodo. Então, algumas especificações aí. Capítulo 42, glória!
ao norte e ao sul do átrio, separando o templo e o edifício oriental. Aí aparece aqui, havia uma construção para os sacerdotes com 60 metros de comprimento e 30 de largura. A entrada possuía um caminho medido 6 metros por 60 centímetros. Então aqui já começa a falar sobre as especificações de acomodações para os sacerdotes. Nele alimentavam-se e trocavam de roupa. Isso indica que tais cômodos também possuíam espaço para armazenar as ofertas de alimentos santos e as vestes dos sacerdotes. Isso mostrando a dimensão, o tamanho do que era essa acomodação para os sacerdotes. Acabando de medir o templo interior, ele saiu pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Ezequiel foi levado através das portas orientais para o lado de fora do templo e da estrutura dos átrios e viu o tamanho do território reservado para o complexo do templo. Então ali ele viu o que estava reservado para a construção do templo, que era muito, muito grande. Então por isso que quando você vê aqui ele ficando perplexo com o tamanho da obra, dá para a gente entender o que Neemias fez em 52 dias, hein? Então a gente, às vezes, quando a gente fala assim, reconstruir os muros em 52 dias, a pessoa fala assim, a gente fala, é o impossível, né? Uma obra que só Deus pode fazer. Para muitos parece que era fácil, por quê? Porque analisa os dias de hoje, um empreiteiro aí com 300 homens fazendo, muito fácil, né? Uma máquina batendo cimento, não era nada disso, hein, pessoal? Ou senão, o dia de hoje é tudo pré-fabricado. Tudo pré-fabricado, que eles fazem mesmo. Tijolinho pronto, né? O resto é aquelas vigas que vai uma vestindo na outra. Né? Porque hoje você tem pré-fabricado, muros, inclusive eu morei numa casa que era assim, né, meu irmão? Que colocava uma coluna e ia só descer nos negócios. Então não é nada disso, né? Só encaixando, é como um quebra-cabeça, né? Um brinquedo de módulos, né? Então muitos teólogos questionam se a medida de canas do versículo 16 está correta ou se deveria ser traduzida como côvados. 500 canas de lado equivalem a pouco mais de 1.700 metros para cada lado, o que para alguns parece uma distância muito grande. Agora, lógico, pessoal, que se a gente for analisar de obra do Senhor, é tudo obra grande, né? O Senhor, a gente vai ver que Salomão demorou 7 anos para construir o templo. Então não era uma obra pequena. Mesmo para aquela época, só que tem um detalhe com Salomão. Se vocês lembrarem lá do que eu ministrei, eu não vou lembrar dos números exatos, porque minha cabeça não é computador, né? Muita informação. Mas eu lembro que um dos turnos, né, um dos povos, ele levava 30 mil homens. Sim. E aí, tipo assim, ia turnos e turnos. Então, por exemplo, 30 mil homens trabalhavam, sei lá, 3 meses, esses vinham para descansar, já tinha outros 30 mil indo. E tinha 10 que cobria, era uma obra, era um negócio faraônico, porque tinham que buscar madeiras em Tiro fornecia madeiras para eles. Então tinha toda uma obra que demorou 7 anos para ser construída. Que logística, hein? Uma logística, imagina a logística para aquela época, né? Então é que você vê o tamanho da obra. Olha que Deus está mostrando para Ezequiel, não é uma obra pequenininha, não é um apartamentinho aí de 2 dormitórios, né? O côvado é a medida usada com mais frequência até esse trecho, mas a cana foi introduzida como um padrão de medida no templo. Em Ezequiel 40, versículo 5, a cana de medir é tida como equivalente a 6 côvados. Então você vê que cada hora vai mencionando aí, e aí é só estudo para a gente chegar num número exato. Parece fazer sentido que uma unidade maior seja empregada para grandes dimensões. A grande área situada ao redor do complexo do templo talvez se destinasse a separá-los e dar destaque à santidade daquela construção. Então, separar os santos dos santos, separar sacerdote, quer dizer, o que demonstra que a obra era muito grande e tudo ficava no seu devido espaço, sem muita proximidade. Por quê? A gente sabe que onde fica o santo dos santos, não dá para se misturar com outras coisas, né? Vamos ver se dá para ir no capítulo 43 aqui. Vamos no capítulo 43, e aí na segunda-feira a gente fecha o livro de Ezequiel, ok? Vamos lá, que nós ainda temos aí 10 minutos, mais 10 minutos, vamos lá. A glória do Senhor enche o templo. A glória do Deus de Israel vinha do caminho oriente. 19 anos antes, Ezequiel tinha visto a glória divina, sustentada pelos querubins, e deixar o templo profanado, pairava sobre as portas leste, antes de deixar a área do templo da cidade, como nós vimos em Ezequiel capítulo 11. Agora, a glória retorna através da porta leste
e enche o novo templo, como havia antes enchido o tabernáculo e o primeiro templo. A glória do Deus de Israel veio do lado leste. Ezequiel a tinha visto pela última vez sobre os montes das oliveiras, como ruído de águas avançando. A visão que ele tivera era como a que ele teve quando ele veio destruir a cidade. Então mostra que a visão que ele teve é a mesma quando o Senhor mostrou para ele a destruição de Jerusalém. Agora vindo de uma outra forma, só agora reconstruindo. O templo era a habitação de Deus, de onde ele reinaria e governaria sobre os filhos de Israel para sempre. A segunda parte do versículo 7 prediz o cancelamento das práticas idólatras e imorais da casa de Israel, que haviam ocorrido ao redor do templo. Não podemos esquecer, mencionei isso. Por que está falando sobre isso agora? Porque tinham profanado o templo, tinham inclusive entregue ofertas a outros deuses dentro do templo. Quer dizer, todas as abominações que tinham feito, não que tinha pecadinho e pecadão, mas tudo que tinham feito, ainda fizeram pior quando colocaram dentro do templo do Senhor. Poxa vida, né, meu? Você vê que no tempo de Salomão, ele foi começando a permitir esse tipo de coisa, né? Só que as mulheres faziam o quê? Elas criaram um espaço fora, cada um foi cultuando fora, mas dentro do templo, quer dizer, a evolução do povo, né, com relação à profanação, foi tão grande que começaram a entregar ofertas. Os próprios sacerdotes do Senhor se bandearam, os falsos profetas, como Ezequiel fala, começaram a entregar ofertas a outros deuses dentro do próprio templo. É algo, né? É uma abominação que não tem tamanho. Suas prostituições podem ser uma alusão ao adultério espiritual em geral, ou mais especificamente, num sentido literal, a participação dos israelitas na prostituição e na adoração a Baal, como eu acabei de falar para vocês. E isso, quando a gente fala sobre prostituição espiritual, eu já fui ministrar isso aí, uma pessoa, e o povo torce o nariz. Olha a prostituição espiritual aí, né? Só que o povo de Deus acha que está em 10 igrejas e não está em nenhuma, que não é prostituição espiritual. Por quê? Porque eu estou na igreja cristã. Isso não quer dizer nada. A prostituição espiritual é algo muito sério e pouco falado e pouco ministrado, né? Propriamente dito, né? Pouco ministrado, então muitas pessoas não têm conhecimento do que significa isso. Né? Glória a Deus, a Hebron é uma igreja que abre as portas a todos, né? Como todas as igrejas têm que fazer. Muitas pessoas de outras igrejas fazem propósito conosco, mas por que a gente não permite, às vezes que... Eu vou chegar no ponto aí para você entender, já que eu toquei no assunto. Por que a gente não permite que pessoas de outras denominações, de outra igreja, que está sob a cobertura de outra igreja, ela pode participar dos propósitos da Hebron, mas a gente não permite que ela entregue o dízimo aqui? Por quê? Ela está sobre aquela cobertura. Se ela entregar o dízimo aqui, é prostituição espiritual. E nós, sacerdotes, sabendo disso como atalaia, nós estamos sendo coniventes. Qualquer coisa, esse sangue vai ser cobrado de quem? Da minha pessoa, porque eu sei e permiti. Então, às vezes a pessoa briga com a gente, como eu vi a pessoa brigando comigo na época, só que ela não entende, querido, o sangue pode ser cobrado, se você quer entregar, vai entregar a revelia, não com o meu consentimento. Não somos mercenários. Não somos mercenários. Então, nós temos que entender, isso é muito sério. Então, quando a gente ministra sobre prostituição espiritual, as pessoas normalmente têm, né, não gostam, torce o nariz, é muito sério isso. Não entende, né? Não entende. E aqui a gente está vendo aqui o que estavam fazendo. Só que aqui chegará ao extremo, né? Vários deuses dentro do templo do Senhor. O cadáver de seus reis, porque o jardim onde se sepultavam os reis ficava bem ao lado do templo de Salomão, só havendo uma parede entre os túmulos e o local do culto. A visão que Ezequiel recebera já lhes mostraram também que havia apenas uma parede separando o culto a Deus do culto a demônios. Tamanha contaminação que não mais correria. Então você vê que ali já tinha, bem entregava o demônio aqui do lado e aqui entregava oferta ao Senhor. Então estava tudo misturado. Então era como se pegasse e fizesse uma sepultura, entregasse um cadáver, como está dizendo aqui, do lado da casa do Senhor. A gente não dá, né? Olha, mais do que o Senhor falou, deixa os mortos que cuidem dos mortos, mas o Senhor falou isso quantas vezes? Por quê? Morreu, acabou, deixa os mortos que cuidem dos mortos. Ele falava para o profeta, ó, segue aí, falou para o profeta Ezequiel, ó, a delícia dos seus olhos eu te tirei, não chora, meu, segue a vida aí, acabou. Por quê? Morreu, foi para a casa do pai.
Eu sei que é difícil, a gente sente a dor da perda, não tem ninguém não pode chorar pelo parente que morreu. Mas o Senhor deixa cada vez mais claro isso, e nos mostra muitas vezes isso. Tanto que ele não permitia que o sacerdote tocasse nem no morto. Só para vocês terem ideia, por quê? Ele acabou, morreu, está imundo. Não era para tocar no morto. Ele só permitiu o sacerdote se fosse um parente próximo, como aconteceu com Arão. Quando os filhos dele lá, lembra que cometeram erro lá, entraram, né, beberam, entraram lá e foram consumidos. Aí Arão pôde, mas se não fosse filho ele não podia. A visão então que Ezequiel recebera já lhe mostrava também que havia apenas uma parede então entre o culto a Deus e o culto a demônios, o que era muito sério. O velho templo estava diretamente ligado ao palácio, pois julgavam que o rei era totalmente direcionado por Deus. Porém, no novo templo seria desmembrado, a fim de que o povo soubesse que o homem é homem e Deus é Deus. Ainda que uma autoridade quisesse levá-los a pecar, como fez Jeroboão, caberia a eles ficar do lado de Deus e obedecer ao Senhor e permanecer em santidade. Então, Jeroboão, quem foi Jeroboão, pessoal? Jeroboão, Salomão, Roboão assumiu, brigou com Jeroboão, que separou todo Israel, e ali deu sequência a 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E Jeroboão ficou com 10 tribos, a maior tribo ficou com Jeroboão, que era da tribo de Eframita, né? Era da tribo de Efraim, ou seja, era Eframita. E ele gerou tudo isso aqui e fez o quê? Construiu 2 lugares, 2 altares para adoração ao Senhor, um em Dan e um em Betel. Para quê? Para não permitir que o povo descesse até Jerusalém para cultuar ao Senhor. Então, ele construiu 2 lugares lá, do norte e no sul, para que o povo não descesse. E aí depois foi todas as... Mas também permitiu toda a idolatria, a adoração a Baal e por aí vai. Portanto, a prostituição e os cadáveres dos reis deles deveriam ser... aí o Facebook, então eu vou e volto aí, mas a gente está terminando já. O altar dos holocaustos. Deus explica a Ezequiel com o propósito de revelar aos israelitas a descrição detalhada do futuro do templo. Ele pede ao profeta que descreva o novo templo, a fim de que, envergonhados pelos seus pecados, reanimem-se no Senhor e sejam fortalecidos em seu poder. Então, quer dizer, contar essa história toda para o povo de Deus não era por acaso. Era para que eles se sentissem envergonhados. Você já imaginou? Ó, vamos lá, agora eu vou ser ousado. Você já imaginou você sentado diante do Senhor no dia do juízo lá? O Senhor fala assim, ó, anjo, Gabriel, Miguel, coloca o filme lá do Bispo Marcelo. Vamos ver como é que foi a história dele. Misericórdia. Se eu lembrar dos meus tempos do mundo, eu vou ter um colapso. Né? E como servo de Deus, como é que é o meu posicionamento? Como é que é a minha postura? Você imaginou? Então eu estava mostrando para o povo, para eles verem tudo aquilo que tinha sido cometido. Para quê? Para que o povo pudesse, quem eu não estavam lá na Babilônia a passeio, pessoal. Eles não estavam lá na Babilônia a passeio. Fruto do pecado, precisavam entender o que tinha acontecido, para voltarem e não cometer as mesmas coisas. A lei do templo é a chave do seu significado, que é a santificação, separação para longe da impureza. Então não tem como ficar as coisas tudo misturado. O côvado descrito nessa passagem é o côvado longo, um côvado e 4 dedos, ou aproximadamente 53 centímetros. Como nós vimos, o altar tinha uma base medindo 60 centímetros na largura e na altura. Uma borda ao redor da base tinha um palmo, com cerca de 23 centímetros de largura. No topo da base havia uma seção mais baixa, com 1,2 metros de altura. A lareira e a porção no topo do altar, onde o sacrifício era oferecido, media 2,4 metros de altura. Aparentemente, a seção do meio era um quadrado de 8 metros de um lado e lista de aproximadamente 27 metros de largura. Portanto, a altura do altar era de 11 côvados, ou 6,5 metros, supondo que um quadrado de 18 cúbitos era uma base contendo um côvado de altura, ou a fundação era um quadrado com aproximadamente 10,5 metros de lado. Aí só para vocês entenderem. E para terminar, a consagração ao altar. Vamos ler do versículo 18 ao 19 aí.
E o Senhor me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são essas as determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre eles aspergirem o sangue. Os sacerdotes levitas, que são das descendências de Zadok, que se cheguem a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, e darás um novilho para oferta pelo pecado. Então aqui já está falando como que vai ser depois quando reconstruir o templo. Esses estatutos estão relacionados com a purificação e a consagração do altar. A expressão expiação do pecado indica o quê? Purificação, lembra? Que eles faziam isso, nós vimos lá em Levíticos, né? Por causa da ausência de pecado sem mancha no sacrifício. O povo, em favor de quem ele era oferecido, se tornava aceitável perante o Senhor. Então entregava lá e limpava todo o povo do pecado. Deus determina que os sacerdotes e levitas sacrifiquem um touro novo pelos pecados antigos, pois o touro simbolizava força, vigor e resistência. Outrora, eles exerceram o ministério com imprudência e negligências, mas agora serviriam em um tempo novo, após a restauração, transformados e renovados em seu coração. Ali ofereceriam então um sacrifício novo, muito mais forte e determinante e pleno. Então aqui por isso ele pediu aqui no caso de um touro. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então vimos aí até o capítulo 43. Vamos ver se segunda-feira, nem que a gente passe uns 10 minutinhos, pessoal, vou pedir a todos aí a colaboração de todos, mas eu acho que não vai precisar, mas se precisar, a gente passa uns 10 minutinhos aí, porque também tem muitas medidas aí novamente, e a gente vê aí do capítulo 44 até o 40, são 4 capítulos, 44, 45, 46, 47, 48, 5 capítulos, né? Ô bispo, faz conta, né? Então a gente termina na segunda-feira. Se não der, tudo bem, a gente termina na quarta, nem precisa fazer um capítulo, não tem problema nenhum. Mas a gente deve terminar na segunda-feira aí o livro de Ezequiel. Ok, pessoal? Glória a Deus, queria agradecer a todos aí pela presença, né? Quem tiver dúvida pode me chamar. Os côvados eu passei o que significa, as medidas aí é só ler o livro aí, vai falar sobre as medidas. Você vai saber o que tem de largura, de comprimento. Amém. Aí para efeito de conhecimento de cada um individualmente. Ok, pessoal? Glória a Deus. Então bora orar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por essa noite extraordinária, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um dos teus servos que entraram nessa live, aqueles vão ver na retransmissão, aonde chegar o som da minha voz, Senhor, toque, cure, liberte, restaure e avive o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abra o entendimento de cada um, que essa palavra se multiplicar não só no interior de cada um, mas chegar aos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz que nós pecamos por falta de conhecimento, mas a partir de hoje nós avançamos em conhecimento, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Um beijo grande, amo vocês com Jesus, espero vocês amanhã cedo, 7 horas da manhã, Alimento Diário das Nações, né? Amém? Não se esqueça, então, nós não temos propósito, nós não temos batalha espiritual essa semana, e o propósito do salmo ficou para segunda, ok? Então, segunda-feira, nós saímos do propósito, 6 horas da tarde, o salmo vai estar disponível, mas o salmo você pode ouvir qualquer horário. Então eu espero vocês às 7 horas aí para o programa, o último programa provavelmente da Luz da Palavra desse semestre. Ok? Aí depois estão todo mundo de férias. Olha que lindo, né? Acabando um dia antes do programado. Amém? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Como? Em aliança com Deus. Um grande beijo, pessoal. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.